Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Então, conforme combinei, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medicina do trabalho. Ninguém vai sair médico daqui, tá bom? O técnico de administração ele não é responsável pelas atividades de medicina do trabalho ou de saúde ocupacional. Mas nós precisamos entender do que se trata, até porque é uma exigência legal. Então a CLT ela exige que a organização, qualquer organização, ela realize uma série de exames, além de outros cuidados que eu também vou comentar um pouquinho aqui. Mas assim, não seremos nós que vamos realizar essas atividades, né? Então você precisa ter um médico, né, contratar alguém que tenha formação em medicina para de fato realizar essas atividades, tá bom? Mas cabe a nós, da administração de pessoas, da administração de recursos humanos, zelar para que esse procedimento de fato aconteça e que tudo que a organização precisa ter para atender a legislação, ela tenha. Então, o que cabe a nós, né, o que caberia a um técnico de administração, cabe justamente observar se a organização ela está de acordo com a legislação e não estando, é óbvio, providenciar a regularização, tá bom? Bom, como a gente estava falando de contratação, então eu vou começar falando pelo item, né, relacionado à última aula. Para a contratação de um novo trabalhador, então quando você vai contratar um novo empregado, né, porque como nós estamos sob o regime da CLT, né, nessa hipótese da contratação sob o regime da CLT, então nós estamos falando de um empregado, né? É obrigatório, tá? Tem que fazer. Então, a realização do exame médico admissional é obrigatória, a realização é obrigatória, tem que fazer. Ah, mas ele pode fazer um exame com o médico do plano de saúde que ele tem, ou dos. Até pode, gente, mas ele tem que apresentar um documento para a organização e nesse documento vai constar se ele está apto ou não para o exercício daquela atividade. E qual é a importância do exame médico admissional? Evitar problemas para as partes. E aí, né, como um contrato sempre tem duas partes, tem o contratante e o contratado, né? Então, no caso do contratante, ou seja, da organização, saber se aquele novo empregado, aquele novo trabalhador, ele tem alguma doença ocupacional, vai evitar que a organização se torne responsável, né, por algum problema decorrente daquele problema já pré-existente, tá? Então imagine que ele já tem alguma doença, né, que ele adquiriu no trabalho anterior. Se eu, na hora que eu estou admitindo ele, eu tenho ciência de que ela já foi adquirida antes, então o trabalhador não pode alegar lá no futuro, num processo judicial, que ele adquiriu aqui na minha organização. Por quê? Porque eu tenho um exame, né, admissional, e lá na admissão estava escrito, olha, ele já tem o problema, então ele já chegou na organização com o problema de saúde. Então ele não pode alegar lá no futuro, né? Por exemplo, ele foi demitido e ficou revoltado. Aí vai abrir um processo judicial contra a empresa. Ele até pode, mas na hora que o juiz perguntar, ele adquiriu aí, eu vou falar, não, ele não adquiriu aqui. Né? Eu tenho aqui o exame admissional provando que ele já ingressou na organização com o problema. O outro aspecto que também é favorável à organização é o fato de que, tendo ciência de que ele tem um problema, e veja, eu não posso, até sob o ponto de vista da ética, eu não poderia interromper o processo e não contratá-lo. Né? Não há necessidade disso. Mas eu devo observar o seguinte: o exercício, né, da atividade que ele vai desempenhar ali na minha organização pode agravar o problema, porque aí, né, a questão é ética. Eu não vou interromper o processo de contratação desse novo trabalhador por conta do problema existente. Mas cabe uma reflexão se, ao contratá-lo e ele iniciar as atividades, né, naquele novo trabalho, se o problema já existente, ele vai ser agravado. Se acontecer isso, ou seja, se for agravado, eu, enquanto empresa, eu, enquanto organização, me torno responsável. E aí sim, quando ele estiver diante de situações complicadas em virtude do agravamento do problema de saúde dele,
ele pode me responsabilizar. Desculpa, eu não, né? Responsabilizar a organização. E aí, se ele abrir um processo judicial, lá o juiz vai dar ganho de causa para ele e a organização vai ter que ampará-lo. Então, eu também tenho que refletir. Então, eu vou dar continuidade nessa contratação? Então, a pergunta que tem que ser feita é: a atividade que ele vai exercer agora, ela pode agravar o problema pré-existente? Se a resposta for sim, aí cabe uma conversa com o trabalhador. Porque você tem que ter responsabilidade também de alertá-lo de que se ele atuar ali, se ele trabalhar ali com você, aquele problema pré-existente vai ficar mais grave. E se vai ficar mais grave, pode causar ao trabalhador uma série de prejuízos. E aí nós estamos falando de prejuízos inúmeros. Ele pode ficar, por exemplo, com um problema que o leve, sei lá, a, a uma inabilidade, a uma imobilização, pode ser fatal, né? O agravamento pode levar à fatalidade, assim, enfim, a pessoa pode ir a óbito. Então, tem que haver um diálogo, né? E talvez, até para evitar esses problemas todos, né? De fato interromper a contratação, né? Mas não por causa do problema pré-existente, do problema de saúde pré-existente, mas pelo risco de agravamento, porque ele exercendo aquela atividade, o problema se agravará e, se agravando, ele pode ter uma série de problemas, né? Ele pode, por exemplo, o problema pode levar ele a um estado vegetativo, quer dizer, são situações muito graves, né? E eu, como empresa, tenho que ter responsabilidade de alertá-lo e talvez até de evitar esse agravamento, suspendendo o processo, né? Interrompendo o processo e não efetivando a contratação. Uma outra alternativa que, principalmente nós, da área de recursos humanos, nós precisamos considerar assim: se ele exercer essa atividade, ele vai ter um agravamento de saúde que pode levar ele a problemas muito graves, né? Até inclusive a morte. Então, eu teria como alternativa: ou interrompo esse processo de contratação, ou eu posso propor a ele um outro trabalho, uma outra atividade que eu também, de repente, para não desperdiçar, né, o potencial que esse trabalhador pode trazer para a minha organização, posso oferecer uma outra atividade que não vá agravar o problema de saúde pré-existente. Tá? É uma alternativa. Tá bom? Mas aí tem que dialogar. Professor, mas o problema pré-existente, de saúde pré-existente, ele não vai ser agravado, porque ele vai fazer uma atividade que não tem nenhuma relação direta com aquele tipo de problema, né? Não vai agravar a ponto dele ficar com risco de morte, por exemplo. Tá? Bom, nessa hipótese, quer dizer, não há o risco de agravamento, né? E esse problema de saúde não o impede do exercício daquela atividade ali no novo trabalho, aí você pode fazer a contratação despreocupado, né? Porque mesmo que no futuro ele venha a ser demitido, ele não vai reclamar. Por quê? Bom, primeiro, ele não foi adquirido ali na organização, e segundo, como a nova atividade que ele desempenhou ali não tem, né, elementos que possam agravar o problema de saúde, ele provavelmente vai sair do mesmo jeito que ele entrou, tá bom? E também é importante para o trabalhador. Por que o exame médico admissional é importante para o trabalhador? Porque às vezes ele não sabe que tem um problema. Muitos trabalhadores às vezes descobrem que eles têm um problema, por exemplo, de pressão, um problema motor, enfim, a partir do exame médico admissional, né? O médico do trabalho vai lá, faz o exame nele, identifica alguma anomalia ali no exame clínico, solicita de repente um exame mais específico e descobre que ele tem um problema, né? Então muitos trabalhadores muitas vezes acabam descobrindo que eles, né, possuem algum problema de saúde no exame médico admissional, o que é ótimo, porque na hora que ele descobre isso, né, pode estar ainda numa fase inicial, ou pode ser ainda algo que não esteja causando dano, né, efetivamente ao indivíduo, e ele, a partir, né, da ciência do problema, ele pode fazer um tratamento, né, e se cuidar, enfim, e evitar, né, que aquilo se agrave ou aquilo se transforme num impedimento para ele trabalhar em qualquer lugar. Tá bom? Então veja que é bom para as duas partes. As duas partes ficam seguras,
as duas juridicamente, e as duas partes ficam informadas, né, de tal modo que se possa preservar a saúde do trabalhador e sem prejuízo do trabalho e sem prejuízo da organização, tá bom? Pessoal, na CLT também há a exigência de outros exames, tá? Então, na CLT a necessidade de que periodicamente sejam realizados exames, e aí existem normas, né, regulamentando essa periodicidade, tá bom? E obrigatoriamente, quando há uma cessação, né, quando existe a finalização, encerramento do contrato de trabalho, há necessidade do exame médico demissional. Pelas mesmas razões, né, só que aí por conta da saída do trabalhador, porque aí os dois têm segurança, né? Então a organização fica segura, né, porque fazendo o exame médico demissional, se aparecer um problema que foi adquirido ao longo do trabalho ali naquela organização, no exame médico demissional vai aparecer e a organização pode tomar decisões diferentes, tá? Ou entrar num acordo ali com uma pessoa, supondo que, por exemplo, foi ele que pediu, né, para ser demitido, ele que pediu demissão e não a empresa que o dispensou. E também para o trabalhador, porque ele pode descobrir ali no exame médico demissional um problema de saúde que ele vai ter que cuidar, tá? Então, novamente, é segurança para os dois, né? E teve o contencioso judicial, né, um processo judicial com o exame médico demissional, pode-se observar o que é cabível. Ele está pedindo uma coisa aqui que cabe, por quê? Porque no exame médico demissional de fato apareceu o problema, né? Ou não, o que ele está alegando é um problema que ele não adquiriu no trabalho. Por quê? Porque está aqui, no exame médico demissional, não aparece, não consta esse novo problema que ele está alegando, né, judicialmente. Então veja que é uma segurança jurídica para a organização e também para o trabalhador que vai ter ciência, nesse caso ele tem adquirido algum problema, e também, né, por força aí do exame médico demissional, ele também pode descobrir um problema que até então não tinha aparecido, não apareceu no admissional, mas de repente surgiu e aí ele pode também fazer o tratamento, tá bom? E que não necessariamente foi adquirido, né, pelo exercício profissional, né? Por exemplo, ele pode descobrir que apresentou lá uma avaliação de pressão, foi feito um exame e ele passou a ter um problema cardíaco, mas esse problema cardíaco é da natureza dele, não da natureza do trabalho que ele exercia, tá? Bom, pessoal, então nós temos, né, para deixar bem claro para vocês, a exigência legal, então é lei, tá lá na CLT, de toda organização, ela tem que ter um programa de controle médico de saúde ocupacional, tá? Que é essa famosa sigla aí, PCMSO. Sim, ela é muito famosa. Por incrível que pareça, apesar dela ser impronunciável, né, PCMSO, ela é muito comum, inclusive na literatura e nas organizações de um modo geral. Então, quando você bater o olho e ver esse monte de letrinha aí, PCMSO, já sabe. Estamos falando do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é obrigatório, faz parte da lei. E há uma norma que regulamenta o PCMSO, que é a norma regulamentadora 7, ou como, né, no jargão aí das organizações costuma se referenciar a ela, a NR7. Então, a norma regulamentadora 7, ou NR7, ela é uma norma, né, que é emitida antigamente pelo Ministério do Trabalho, né, como provavelmente vocês vão aprender aqui com a gente. O Ministério do Trabalho existia até 2018. Aí em 2019, né, no novo governo, né, esse ministério deixou de existir, tornou-se uma secretaria, né, subordinada ao Ministério da Economia e continua normatizando, né, então continua emitindo as normas e esse ano, inclusive, saiu uma nova versão da norma regulamentadora 7, inclusive na referência eu já dirijo vocês, né, para essa versão nova, tá bom? Que estará vigente a partir de março de 2021. Então, a partir do ano que vem, ela é obrigatória, essa nova norma. Ela só passou a existir agora? Não, ela já existe há muitos anos, né? Mas a última atualização foi em 2018, aconteceu uma nova atualização agora em 2020, e essa atualização de 2020 passa a valer a partir de março de 2021, tá bom? Bom, eu não vou entrar no detalhe da norma, porque, de novo, nós precisamos saber que ela existe e nós precisamos observar se ela está sendo cumprida, né? E quem vai cumprir boa parte dessas normas?
o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, enfim, tem uma série de profissionais especializados, tá bom? O que nós, né, da administração, o que um técnico de administração precisa entender é que ela existe e ela precisa ser cumprida. E eu, como, né, responsável pela administração daquela organização, eu preciso observar se a norma está sendo cumprida de fato, tá bom? Mas, para também não deixar vocês assim, sem nenhuma noção sobre ela, eu vou apresentar as diretrizes, porque elas já nos remetem a uma série de obrigações que nós podemos observar, né, se estão sendo cumpridas. Não estando em cumprimento, a gente corre atrás, né, vamos fazer cumprir. Se elas estiverem em cumprimento, ou seja, está tudo em ordem, aí a gente dá continuidade às demais tarefas, né, que um técnico de administração pode ter na organização. Uma das primeiras diretrizes é essa: rastrear e detectar precocemente os agravos da saúde relacionados ao trabalho. E isso envolve o exame médico admissional, entre outras medidas que dizem respeito a observação do espaço ocupacional. Então, onde as pessoas estão trabalhando, eu posso observar, por exemplo, se existem riscos, né? Existe risco biológico, porque ele lida lá com bicho, existe um risco químico, porque tem um produto químico que é utilizado naquele processo fabril, existe um risco físico, né? Porque ele fica sentado na cadeira durante horas, e aí esse sedentarismo pode causar algum dano, né, motor. Então eu tenho que observar precocemente, e se eu identificar, eu já tenho que pensar inclusive em ações, né, para eliminar, né, se não for possível eliminar, minimizar o problema, tá bom? Uma outra diretriz, né, detectar aí possíveis exposições excessivas aos agentes nocivos ocupacionais. Aí entra a questão do adicional de insalubridade, entra a questão do adicional de periculosidade, porque provavelmente aquela atividade ela envolve algo insalubre ou algo perigoso, né? E, por exemplo, o perigo pode ser lidar com animais peçonhentos. Né? E aí eu tenho que fazer o adicional periculosidade, e eu tenho que, a partir da detecção dessa exposição excessiva, né, a algo que é nocivo a ele, também providenciar, por exemplo, equipamentos de proteção, tá bom? Individual, as famosas EPIs. Definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas, o que significa que, lá no exame admissional, né, o que o médico do trabalho ele escreve? Está apto ou está inapto. Se ele está apto, ou seja, ele tem, né, as condições de saúde necessárias para o exercício daquela atividade profissional, então né, estando apto, ele pode exercer aquela atividade. Agora, como é que eu sei que ele está apto? Então eu preciso definir quais são os critérios de aptidão. Inclusive para que o médico do trabalho ele possa observar esses critérios, comparar com o exame que ele está realizando com aquele novo trabalhador, né, que está a ser contratado, e aí pela comparação eu falo, não, ele atende todos os critérios, está apto, ou não, ele não atende alguns critérios, então inapto. Né? Mas inapto não significa que ele não serve para nada. Né? Significa simplesmente que ele não atendeu justamente a esses critérios que foram definidos a partir da observação das funções e das tarefas. Tá? Uma quarta diretriz: subsidiar a implantação e monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na organização. Então, veja que há uma necessidade de fiscalizar se todas as ações que foram estabelecidas, foram definidas para minimizar problemas ou eliminar os problemas que podem causar alguma lesão, algum perigo, né, ali à saúde do trabalhador, elas estão de fato acontecendo. Subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos ocupacionais. Então, por exemplo, a gente está vivendo a pandemia, né? Então há um risco, né, de contaminação. E aí, em se tratando de uma epidemia, nesse caso uma pandemia, né, porque o mundo inteiro está envolvido, eu, enquanto organização, eu preciso ter, sim, né, condições de subsidiar análises. Então, eu preciso ajudar, né, o Ministério da Saúde, os responsáveis pela saúde pública, né, com informações. Se a minha organização tem condições de ajudar nessas análises, né, isso pode, né, oferecer algumas estatísticas, isso pode inclusive subsidiar políticas públicas. Né? Fora que eu também posso ter a minha parcela de contribuição.
né? Por exemplo, as organizações que não podem parar, elas hoje oferecem máscaras, elas oferecem álcool em gel. Então tem uma série de medidas que elas acabaram adotando também para colaborar e minimizar o problema da epidemia, ou nesse caso, mais específico, da Covid-19, da pandemia. Tá bom? Subsidiar decisões sobre afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer a sua saúde. Então, existem situações que o afastamento ele pode ser já em decorrência do acidente, né? Então, já aconteceu o problema, então eu vou remediar, mas eu também posso fazer o afastamento preventivo. No caso do afastamento por remediação, né, eu estou remediando o problema, provavelmente ele já está sob cuidados médicos, ele não vai poder exercer aquela atividade profissional, porque provavelmente ele está até impedido, né, por força médica, de voltar ao trabalho, tá? Nesses casos, inclusive, ele vai ser atendido pela Caixa Econômica Federal, recebendo lá o auxílio, né, e não diretamente o salário da organização. Mas eu posso também fazer um afastamento preventivo. Então eu descubro que tem alguém que, né, eu faço um exame periódico, por exemplo, e que por conta do exercício da atividade profissional ele está adquirindo um problema de saúde. Então, ao invés de deixar agravar o problema, eu posso conversar com esse trabalhador, né, e buscar alternativas dentro da própria organização para ele realizar outras atividades, outras tarefas, para que aquele problema não aconteça, né, ele não se agrave ou ele sequer progrida, né? Porque de repente eu posso identificar num momento que ainda é reversível, né? E aí, afastando ele da atividade, aquilo fica mais facilmente reversível, ou seja, ele não vai adquirir o problema, né? E eu evito, então, uma série de problemas, né? De saúde e problemas trabalhistas e etc. Ainda, né, são diretrizes do PCMSO, segundo a norma regulamentadora 7, a NR. Subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho de acordo com a regulamentação pertinente. Algumas atividades, por exemplo, o minerador, né, ele tem uma atividade altamente perigosa, né, e que pode causar danos à saúde. Então, eu posso, dentro daquilo que eu posso evitar de problemas, eu vou notificando. Quem que eu notifico? Geralmente a autoridade competente, né? Claro, o delegado fiscal do trabalho, tá bom? Subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social, aí é aquela situação em que eu não preveni, né? Tenho que remediar. Então a pessoa ela vai provavelmente ter que ser amparada, né, pela Previdência Social, vai receber lá pela Caixa Econômica Federal, né, o famoso vou entrar na Caixa, né, uma expressão comum entre os trabalhadores, que tecnicamente o que é? É você de fato encaminhar o empregado com problemas, né, para a Previdência Social, porque a Previdência Social é quem é responsável por amparar esses trabalhadores com problemas de saúde e que ficam impedidos temporariamente ou permanentemente de voltar ao trabalho. Acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais. Está um pouco relacionado àquelas primeiras diretrizes, né? E, de fato, bom, aquela atividade ela é danosa, né? E aí eu faço um esforço para minimizar os danos, mas é inevitável. Bom, mas eu fico acompanhando o trabalhador para que, se acontecer algo que possa ser preocupante, eu impeça o agravamento, né? E como eu comentei ali na anterior, eu até possa é, parar a tempo de reverter, né? E o trabalhador não adquirir o problema de saúde ocupacional. Subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional. Então a Previdência, né, os fiscais lá, os médicos inspetores podem identificar que a pessoa conseguiu se recuperar do problema e ela está apta a retornar ao trabalho. Esse processo ele não é de responsabilidade exclusivamente da Previdência Social, do governo, ela também é da organização. E aí eu tenho que ter ações internamente para propiciar àquele trabalhador um retorno tranquilo, né, ou reabilitando profissionalmente. Nessa reabilitação, talvez até inclua uma mudança de tarefa. Para aquela tarefa, se ele voltar a trabalhar, ele vai voltar a ter problema. Então eu vou reabilitá-lo profissionalmente para uma outra tarefa, uma outra atividade. Tá?
subsidiar ações de readaptação profissional, está ligado a essa questão da reabilitação, né? E controlar a imunização ativa, né, dos empregados relacionados a... Bom, imagine que o Ministério da Saúde, né, identifique lá, quer dizer, não o Ministério, né, mas um grupo de pesquisa identifique uma vacina para resolver o problema da epidemia do coronavírus, né? A organização ela pode, por exemplo, virar um posto, né, de vacinação dos trabalhadores. E quando a empresa providencia a vacinação dos trabalhadores, eu diminuo a demanda de vacina por parte do Ministério da Saúde. Então vai ter menos pessoas sendo encaminhadas para a UBS, por quê? Porque a organização, ela, de forma solidária, né, trabalhando em parceria com o Ministério da Saúde, ele realizou a imunização dos empregados dele, tá bom? Muito bem, pessoal. Então aí estão as referências, tá? Que eu utilizei para nós falarmos um pouquinho, né? Ninguém vai sair médico do trabalho aqui, por favor, é só noções, né? Então continua valendo aí a recomendação da referência principal, né? Dessa parte, que é o Decreto-Lei número 5.452, que nós mais conhecemos como Consolidação das Leis do Trabalho, ou simplesmente CLT. A norma, né, regulamentadora 7, que eu comentei com vocês, inclusive já passando para vocês a versão desse ano, ela é de 9 de março de 2020, a partir de 9 de março de 2021 ela será obrigatória, tá? A vigente é de 2018, eu não estou compartilhando aqui porque, né, rapidinho já é 2021, então já vamos estudar, né, a partir dessa norma atualizada. E o livro do professor Aristeu, que está disponível na biblioteca física, né, do Campo São Roque, mas que tudo bem, vocês não precisam, né, emprestar, porque o material que eu estou colocando aqui nas apresentações é o suficiente para que vocês estudem, tá bom? Pessoal, o nosso próximo tema vai ser cultura e clima organizacional, e quem vai conduzir é a professora Carolina Dias, tá bom? Então vocês vão ficar um pouquinho com ela agora aqui no segundo bimestre. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Tendo dúvidas, por favor, escrevam no fórum e estejam atentos às orientações das atividades que possam vir a ser propostas, tá bom? Forte abraço para vocês e até!